Olá, amigos! Está começando mais um podcast. Eu sou o Luciano Lorenzini, seu host para assuntos técnicos, e aqui falamos sempre de sistemas, dados, infraestrutura, plataforma e gestão ágil. E o assunto de hoje é muito interessante, é sobre os sistemas estruturantes do Prodeste, a engrenagem invisível do governo digital. E para falar desse assunto, temos aqui dois especialistas. Hoje eu recebo Marcos Tadeu Torres, que é supervisor dos sistemas estruturantes. Muito obrigado por sua participação hoje, Tadeu. Obrigado, Lorecine. Obrigado pelo convite. Vim aqui falar sobre uma área que é importante, que normalmente não aparece. Então é legal da gente dar um pouco de visibilidade a esse serviço que a gente faz. E acho que vai ser um papo legal. Vamos. Com certeza vai. Também está aqui com a gente Roberto Marconi, supervisor de sistemas de governo eletrônico e social. Um grande prazer ter você novamente aqui, Roberto. Obrigado pelo convite de novo, Luciano. Estou muito feliz de estar aqui novamente, poder contribuir com esse assunto. Hoje, um dos temas que eu administro é o eDocs. Ele é um dos principais usuários da área estruturantes. Sim. Então, vai ser legal contar um pouco dessas histórias aqui. Ah, excelente. Então, já vamos direto ao ponto. Vou até começar com o Tadeu. Vamos embasar a conversa e explicar o que são os sistemas estruturantes do Prodeste, o que eles fazem, como que isso começou, que tipo de problema estava tentando ser resolvido na época. Quando você pergunta hoje o que é sistemas estruturantes, eu vou te dar uma lista de serviços e sistemas que a gente faz. Uhum. Só que quando a gente começou, né? Você me perguntou quando começou, por que chegou nesse ponto. Quando a gente começou, a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje. Isso é uma divisão atual do cenário onde a gente chegou. É uma coisa que veio acontecendo e a gente chegou no estado que a gente está hoje. Se eu tivesse que definir os sistemas estruturantes, eles são sistemas que fornecem serviços e funcionalidades para outros sistemas. Certo. Então, normalmente, a maioria dos meus sistemas, eles não são direcionados diretamente ao cidadão. A gente está falando aqui de Prodeste, né? Serviços para o governo do estado, para a população em geral. Só que os sistemas estruturantes, normalmente eles fornecem serviços para outros sistemas que aí sim vão fornecer esses serviços e funcionalidades para o cidadão. A gente tem uma suíte grande de sistemas, né? Uns 15, a gente vai falar sobre eles. Mas tudo começou lá para 2014. Então tem aí já mais de 10 anos. Sim. Na época a gente tinha acabado de entrar na Prodeste, tinha tido um concurso recente ali, final de 2010, começo de 2011, foi mais ou menos a época que eu entrei na Prodeste. O Marconi... Sou dessa época também. O Marconi acabou entrando logo depois, mas acho que do mesmo concurso. Sim. E chegou uma demanda na época de dois sistemas que não existiam na época, duas demandas de serviço para a população, que era um sistema para seleção, que na época o Estado ele fazia tipo uns concursos simplificados, que selecionava pessoas para trabalhar no Estado. Tem várias formas de você selecionar esse pessoal. E, em paralelo, chegou uma demanda de você fazer um serviço de estágio para o Estado. Tá. Inclusive, um sistema de sucesso, esse de estágio, que vem evoluindo com o tempo. E, na época, chegaram as duas demandas quase que em paralelo, e a gente começou a avaliar o que ia ser necessário para desenvolver esses sistemas. E ambos iam ser necessário ter um cadastro do cidadão. Estamos falando aqui de 2014, gente. Não tinha GovBR, não tinha identidade digital. Na época, o Gmail estava começando. Era uma época, tem aí uns 11 anos já. E aí, o que aconteceu? A gente precisava fazer um cadastro de cidadão. Na época, a gente fez o que viria a ser hoje o acesso cidadão. Sim. Na época, passou por vários nomes, tá, gente? Era Acesso ES, ES Cidadão. Na época, teve até uma campanha para decidir nome e tal, e acabou virando o Acesso Cidadão. Qual que era a ideia? Eram as pessoas que iam participar desses dois sistemas, o sistema de seleção e o sistema de estágio,
que virou os Jovens Valores, para as pessoas da população poderem se cadastrar. Uhum. Na época, no sistema, por exemplo, pra você ter uma ideia, na época a gente nem pediu o CPF, porque o CPF não era obrigatório. Foi uma lei que veio depois que Sim. tinha gente... hoje em dia você já faz uma certidão de nascimento e já vem com CPF. Sim. Na época não tinha isso e tinha pessoa adulta que não tinha CPF. Você precisava ter CPF se você ia pagar imposto de renda e tal, mas se você pensar que a gente a gente atende, né, a população inteira, na época tinha pessoa de mais idade que não tinha CPF. Nunca precisou na vida? Tinha pessoa que tinha CPF, tinha uma regra antigamente que a esposa podia usar o CPF do marido. Então, tipo assim, só tinha um CPF. Sim. Então, tipo assim, tinha cenários, era um cenário diferente do que a gente tem hoje, com desafios totalmente diferentes. Então, na época, o acesso cidadão ele veio até com alternativas. Gente, estamos falando de uma época pré-GovBR, era uma época de começo de sistemas digital. A gente tinha, por exemplo, login com o Google, a gente tinha login com o Twitter da época. Facebook, talvez. Não, a gente tinha o Twitter na época que o Twitter era até interessante. Na época o Twitter tinha uma funcionalidade que você podia fazer login por celular, com SMS. Isso era aberto, qualquer sistema podia se integrar a isso. E para não ter que fazer a contratação de SMS. Gente, estamos falando isso de 10 anos atrás. SMS era moda e era muito caro na época, porque não tinha um WhatsApp. E aí... não tinha o WhatsApp que é hoje, né? Acho que nem tinha o WhatsApp na época mesmo. E aí a gente tinha integração com o Twitter na época por causa dessa funcionalidade de SMS. Legal. E então a pessoa podia logar por SMS, pelo Google, ou por login e senha. E aí isso veio evoluindo. Na época a gente tinha que tratar casos de pessoas que não tinham e-mail. Era um cenário completamente diferente. E aí veio acho até que o Marconi participava do projeto do Seleção, né? Seleção, isso. E aí... A gente tinha necessidade na época, o Estado fazia muito, ainda faz até hoje, né, por necessidades distintas, contrata muita gente e volta e meia esses processos seletivos movimentam 5, 10, 20 mil pessoas que precisam se cadastrar. E aí o que acontecia, antes da gente ter um sistema como Acesso Cidadão, era que toda vez que um cidadão ia participar de um processo seletivo, ele precisava se cadastrar de novo, preencher todos os dados dele, CPF, data de nascimento e mais uma série de informações, e repetir a cada novo processo seletivo. E aí, com o Acesso Cidadão, a gente conseguiu, pelo menos, que a parte de usuário sem ele recuperar aquele acesso, consultar depois a inscrição dele, pudesse ser feito a partir de um login que ele sempre estaria utilizando futuramente. Entendi. Já era por edital nesse sistema, né? Isso. Mas também era comum que todo sistema antigamente tinha sua própria lógica de login, sua própria lógica de permissão, tinha essa... Foi exatamente isso que a gente queria simplificar. Certo. A gente tinha um pensamento duplo, né? Primeiro, facilitar para o cidadão. Poxa, a pessoa já fez o cadastro dela. Colocou... Gente, mais de 10 anos atrás, não tinha LGPD, não tinha essa discussão que tem hoje de privacidade, de controle dos meus dados. Mas naquela época a gente já pensava, poxa, a pessoa vai se cadastrar, ela tem que colocar nome da mãe, data de nascimento, todas aquelas informações. Estamos falando aqui de um cadastro de trabalho ou de estágio. Então tinha algumas informações pessoais. E, poxa, a pessoa faz esse cadastro. Aí depois ela tem que fazer um cadastro de novo. Então, tipo assim, para o cidadão era mais fácil ele fazer um cadastro uma vez e manter aquele cadastro para qualquer sistema que ele fosse acessar. E para a gente também era mais simples, porque se você está pensando num sistema de login, da pessoa poder se cadastrar e poder entrar, ter acesso aos sistemas, você tem muitas funcionalidades que elas parecem simples, mas são difíceis de fazer com segurança e bem feitas. Que é a recuperação de senha, que é o controle dessas informações, o controle de e-mail, o controle na época, né, e-mail e celular para você poder ser notificado que você se cadastrou, que você passou no concurso, que está tendo chamada. Então, sempre teve essa preocupação. Então, para o cidadão era importante para a gente também, para você não ter... Imagina, todo sistema que você for fazer, você tem que se preocupar com envio de e-mail, com recuperação de senha, com que informações você vai pedir do cidadão. Você tendo isso centralizado num lugar único,
todo sistema que viesse, na época a gente estava com 2, mas depois a gente viu que a gente podia aproveitar isso para praticamente todo sistema que a gente fazia, que atendia a população, Uhum. você consegue fazer um sistema melhor, porque você vai fazendo, aprendendo, melhorando o tempo inteiro, e você consegue simplificar a vida do cidadão, ter um lugar único, Sim. e o desenvolvimento ele é mais você não precisa fazer a mesma coisa várias vezes. Reinventar a roda, né? Reinventar a roda, o aprendizado, ele sempre retroalimenta o mesmo sistema. Então, tipo assim, as coisas que vão dando errado, você vai corrigindo e vira aprendizado e o sistema vai cada vez estando melhor, né? E os outros que usam ele se beneficiam Eles se disso beneficiam dos automaticamente. aprendizados, sim, com Massa. certeza. Excelente. No total, você falou que são 15, né? 15 sistemas no total. Quais Por aí. você diria que seriam talvez os 3 mais importantes desse conjunto de aplicações que vocês têm hoje aqui? Tá. Quando a gente fala 15, 20, Uhum. isso depende muito do momento que a gente está falando. Como eu falei, Uhum. é uma coisa que vem em evolução. A gente vai desenvolvendo sistemas, criando novas funcionalidades ou melhorando funcionalidades conforme a necessidade. Certo. Então, tipo assim, 15 é um número que a gente está aqui na cabeça agora, mas se você me perguntar daqui a 2, 3 meses, vai ser 17, depois vira Tá. 12, porque a gente junta, separa. Entendi. Isso depende muito do momento. Eu diria hoje que os mais importantes são o organograma. Certo. Ele é um sistema que controla o organograma, os órgãos e setores de quem usa os nossos sistemas. A maior parte é o governo do estado, com as suas secretarias. Se você entrar em qualquer secretaria do estado, lá na parte de transparência e tal, vai ter um botãozinho de organograma. Normalmente, a maioria dos sites tem isso. Uhum. E aquele organograma padronizado que você vê, ele vem desse sistema de organograma. Certo. O próprio acesso cidadão, que é o cadastro, o login único dos cidadãos. Sim. Hoje isso está muito interligado com o login do GovBR, inclusive um parênteses, né? A gente for falar aqui dos sistemas que estão ali por baixo, que a gente normalmente não aparece muito. Muita gente não sabe, mas a gente foi, por exemplo, se não me engano, o primeiro sistema do Brasil a se integrar ao GovBR Uhum. sem ser do governo federal. O Certo. governo federal também teve a mesma ideia, Uhum. mais ou menos em paralelo, fez esse login a nível federal e alguns sistemas do governo federal foram se integrando. A gente foi o primeiro de fora a fazer essa integração. Na época nem era login GovBR. Na época, por coincidência, era Brasil Cidadão. Olharam o nosso nome. Mas era uma época, como eu falei, a gente também trocou muito de nome. Eles trocaram de nome umas 2, 3 vezes até virar o login GovBR. Uhum. E a gente foi um dos primeiros a se integrar lá, porque a gente viu, quem dera na época que a gente começou, já existisse o login GovBR como ele existe hoje. Que ele muito dos trabalhos, dos serviços que a gente fazia a nível estadual, a gente consegue aproveitar do login GovBR. Hoje em dia, a parte de verificação de conta, de controle de facial, acesso a banco de dados, CPF, esse tipo de coisa, a gente puxa direto do GovBR. A gente ainda tem o acesso cidadão para ser o ponto único de integração com os sistemas do Estado, mas você pode usar ele totalmente via login GovBR. Excelente. Então, isso foi até uma vantagem que a gente trouxe, né, recentemente, essa integração. Por mais que a gente já tenha essa integração há muito tempo, mas hoje o GovBR ele pegou, digamos assim, né, como muita gente gosta de falar. Então, tem muitos serviços do governo federal que utilizam o GovBR, então as pessoas já têm conta lá, já fazem o reconhecimento facial. Então, imposto de renda, né? Imposto de renda também foi um motivador grande aí para aumentar a base de usuários, né, de cidadãos. Então, assim, a gente não quer que a pessoa fique guardando vários logins. Então, se ela já tem o login GovBR, ela pode usar o mesmo login ali no Acesso Cidadão e facilita tanto para a gente, que hoje aproveita essa recuperação de conta, os selos lá, prata, ouro do GovBR, quanto para o cidadão que ele deixa de ter que guardar um monte de senha, de saber qual que era a senha naquele sistema, usa uma senha única para acessar todo o serviço. Então, isso para a sociedade acho que é um ganho muito grande. Ah, com certeza. E facilita muito mais a vida do cidadão. Sim. Sem dúvida. E aí você tinha perguntado 3. Você falou do organograma. Organograma, acesso. muito importante. Uhum. O Acesso acesso cidadão, que é o cadastro, o login do cidadão. E eu acho que hoje
o que estaria ali em terceiro seria o lotação, Uhum. que é o cidadão, a gente tem o cadastro, a informação dele via acesso cidadão. E aí você tem a estrutura organizacional do Estado. Certo. Secretaria tal, setor tal, tá abaixo de setor tal, tal. E aí você tem no lotação a informação que liga os dois. Quando a pessoa é um servidor público, ou ela está prestando um serviço para o Estado, ela está atuando dentro da estrutura do Estado, dessa estrutura que tem no organograma, ela tem uma lotação, ela tem um papel de atuação dentro do Estado. E aí o lotação é o sistema que controla essa informação. É nele, por exemplo, que está cadastrado que eu sou um analista trabalhando na Prodeste. Que no momento eu sou um supervisor trabalhando na Prodeste. Tem as duas informações no lotação. Os cargos estão lá. Então, tá, os cargos, os concursos, os terceiros prestando serviço para o Estado. Legal. Então, tem comissões que são montadas temporariamente para atender com um objetivo específico. Toda essa informação, ela está no lotação. E aí a gente consegue, a partir do momento que você transforma isso num sistema, num banco de dados, numa informação disponível de forma digital, você consegue usar isso em todos os sistemas que você desenvolve a partir daí. Sim. Então, acho que esses três seriam hoje os mais Relevantes aí. relevantes. Tem outros, tá? Acho que a gente vai acabar entrando, daqui a pouco a gente vai entrar em outro que também é importante, mas vou deixar como surpresa para a hora que Tá, ok. chegar. Legal. Você falou de três, mas eu tenho convicção de que o mais conhecido, disparado, é o acesso cidadão, né? Que todo mundo faz o login e tudo mais. O acesso cidadão, ele basicamente é lógica de login, a parte de autenticação, ou também tem autorização, tem outro tipo de coisa? O que é que tem no bastidor ali para que os outros sistemas consigam usar isso tudo? Boa pergunta, boa pergunta. Lembra que eu falei que 15 sistemas, às vezes depende, pode ser mais, pode ser menos. Quando a gente fala, pergunta por um cidadão, o que é o acesso cidadão? Ele vai te responder que é isso daí, é o login e tal, tem uma lista de sistemas e tal que eu posso acessar. Pra gente na Prodeste, ele era, como eu falei, ele começou lá em 2014 para atender a demanda de 2 sistemas. Perfeito. E aí chegava outro sistema, outro sistema, outro sistema. Hoje nós estamos com mais de 500 sistemas integrados ao acesso cidadão. Caramba, 500 sistemas. 500. Deu uma olhada antes aqui, tem um pouquinho mais de 500. Mantidos pelo Prodeste e de outros órgãos também. De outros órgãos. Tem várias integrações dentro do Estado. Nós temos uma vertente de sistemas que vem via Cefaz, tem uma vertente de sistemas de sociais, né, de programas sociais, tem uma vertente de sistemas corporativos que só estão disponíveis para servidores dentro do Estado. Certo. Então tem 500 aí, tem bastante, tem sistemas da SEDU, tem sistemas, eu posso dar um Wi-Fi de escola da SEDU. Então tem umas coisas assim, bem diferentes. Legal. E legais, e todos usando o cadastro único, que acaba sendo um cadastro até no GovBR. Sim, legal. Um com o outro. E aí o que acontece? Como o acesso cidadão começou lá em 2014 e veio atendendo um sistema a outro, e isso foi crescendo, ele foi agregando várias funcionalidades. Então, dentro da Prodeste, há 2, 3 anos atrás, se você perguntasse acesso cidadão, você tinha que explicar acesso cidadão o que do acesso cidadão. Ele fazia muita coisa. Sim. E a gente acabava chamando tudo de acesso cidadão. E hoje em dia a gente está vindo separando ele para funcionalidades bem específicas. Okay. O lotação é um exemplo claro de uma coisa que estava dentro do acesso cidadão e a gente separou no sistema próprio. Então a gente tem várias funcionalidades dentro do acesso cidadão. Tem o login, que a gente chama de autenticação. Perfeito. Você identifica quem é a pessoa. Quem entrou aqui é o Tadeu. Quem entrou aqui é o Luciano. E aí, hoje em dia, essa identificação basicamente é via CPF. Como eu falei, quando o sistema começou não era isso. Hoje em dia a gente tem uma diretriz, leis federais e tudo mais, direcionando o CPF a essa identificação única do cidadão. Sim. Cidadão, servidor e por aí vai. Depois a gente tem uma parte de autorização, que é tipo assim, beleza, você é o Luciano, mas o que o Luciano pode fazer? Isso. Então a gente tem toda essa área que a gente chama de autorização, e aí a gente usa essa informação do lotação, que é
Tipo assim, você é o Luciano, beleza, mas você é um analista da Prodeste. Lotado na gerência. Na Tá. gerência tal. Uhum. Ah, você é um professor da escola tal. Você é um médico do hospital tal. Você é um servidor público do setor tal. Então, toda essa informação, ela vem para o sistema que está consumindo o acesso cidadão e o lotação, e ele consegue fazer uma decisão do que o Lorenzini pode ou não fazer. Certo. E aí, a parte de autorização. Temos também a parte de autorização explícita que a gente fala. Alguém pode chegar lá num sistema e marcar. No sistema tal, o Lorenzini é um administrador. Ah, tá. Então, existe essa parte também. Tem a parte de APIs, né? De busca de informações. Tem a parte de notificação, que estava lá dentro, a gente também está separando. Entendi. Então, tipo assim, tem uma vertente grande de funcionalidades ali dentro Uhum. que a gente chamava de acesso cidadão e agora a gente está separando. Entendi. Então, a nossa ideia é uma suíte de funcionalidades, acesso cidadão, mas a parte que a gente vai começar a chamar de acesso cidadão de verdade seria só o login. Autenticação e autorização, tá? Hoje embutido nos dois. E Legal. a ideia seria separar também a autorização. Então, futuramente, a ideia é deixar isso bem separadinho. E curioso, você falou que o acesso cidadão é um dos mais conhecidos, né? Em conversas com colegas aí que não trabalham no governo, não tem esse contato tão próximo. Sim. Aí assim, você conhece o sistema eDocs e tal? Ele, não, do governo eu não conheço nada não. Eu entro lá no acesso cidadão só para mandar documento para a SEDU. Então, aí assim, acaba, como é necessário esse login no acesso cidadão, a primeira página que o usuário vê é o acesso cidadão, ele acaba associando aquele serviço que ele usa no eDocs com o acesso cidadão. Então, para muita gente, o acesso cidadão acaba se confundindo com o eDocs ali. Então, de dentro, a gente percebe que são coisas diferentes, mas quem está de fora acaba associa aquele primeiro acesso ali do acesso cidadão, aquela página com vários links dos sistemas. Então, acaba que muita gente conhece o eDocs como acesso cidadão. Entendi. E outros sistemas também, imagino. Imagino né? que sim. Entra no acesso cidadão e faz tal coisa. Né? Exatamente. Mas parece que é um grande sistema único, mas é legal. Isso aí. Você falou de API, é uma curiosidade que eu tenho também, porque fatalmente os outros sistemas vão ter que usar o acesso cidadão como uma plataforma, no fim das contas, porque várias informações estão lá. Isso é tudo via API? Como é que é essa autenticação? Tem alguma diferença? Tem alguma peculiaridade? Hoje em dia, a minha área, ela trabalha, sei lá, a maior parte do tempo, como eu falei, a gente não está focado em atender o cidadão, apesar da gente ser essa carinha do acesso cidadão, que inclusive está evoluindo aí, comemorando os 10 anos, estamos soltando novas interfaces, melhorando essa parte todo dia, praticamente. Mas normalmente a gente não interage muito com o cidadão, a gente interage com os sistemas. E essa interação com os sistemas normalmente é via API. Tem muita integração. E a integração é essa comunicação entre sistemas, envio de informação de um lado para o outro. Na verdade, se você for analisar de forma técnica, né, quem conhece mais de TI e tal, a minha área provavelmente ela é mais responsável pela integração entre os sistemas. Sim. Porque o que acontece? Quando eu falei, a gente está trabalhando com 500 sistemas. As necessidades de sistemas elas são muito diferentes. Então, quando você está resolvendo... Porque um sistema ele é criado para quê? Para resolver um problema. Quando você está resolvendo um problema, você não precisa entender tudo que você está... que você precisa lidar para resolver o problema. A gente chama isso de domínio na computação. Né? O domínio daquele problema, você não precisa conhecer todos os domínios em volta. Você precisa conhecer só o domínio que você está resolvendo. Perfeito. E aí, às vezes, você não precisa de todo... Por exemplo, eu estou resolvendo, estou fazendo um sistema novo. Vou dar um exemplo aqui bem genérico. Estou fazendo um sistema novo, eu preciso de alguma informação de organograma. Eu preciso saber quais são as secretarias do Estado. Certo. De repente, eu só preciso saber quais são as secretarias do Estado. Eu não preciso saber quais são os setores. Então, eu modelo o meu sistema, o meu domínio ali do problema que eu estou resolvendo. Eu nem sei o que é setor, eu só sei o que é secretaria. Porque uma secretaria ela tem vários setores. Sim. E aí, quando a gente vai falar de organograma, por exemplo, tem secretarias quando eu chamo, são órgãos do Estado. Uma entidade, né? Às vezes não é secretaria. Vou dar a PM, por exemplo. A Polícia Militar ela tem mais de 1000 setores.
Se você entrar lá no organograma, que é um sistema público, você pode, o organograma é SGOV-BR, você vai poder consultar lá a estrutura da Polícia Militar, você vai ver que ele tem mais de 1.000 setores. Juntando todos os batalhões, tudo que tem. Tudo. Cada 1.000 setores, areazinha e gente. tal. É um mundo ali dentro. E aí o que acontece? Quando você está resolvendo um problema, às vezes você não precisa entender que a PM tem 1.000 setores. O problema que você quer resolver, você só precisa entender que existe a PM. Uhum. E aí o que acontece? A pessoa que vai fazer esse sistema, que é um cliente da minha área, ele não quer modelar tudo do organograma. Ele só precisa de uma parte só da informação de secretaria. O que acontece? Eu estou interagindo com 500 sistemas. E aí um problema que a gente tem que resolver todo dia, trabalhando com essas integrações, eu preciso entender do domínio, mas eu preciso entender do domínio. Eu não posso ir muito a fundo no domínio, mas eu preciso entender o suficiente o domínio para atender o maior número de sistemas. Então, o tempo inteiro, a gente está discutindo como funciona essa modelagem de informações do Estado para os sistemas estruturantes poderem funcionar de uma maneira útil, de uma maneira que funciona mesmo, que está ali ativa, rodando, e seja útil para os sistemas. Então, é um balanço entre eu não posso ter muita informação, porque se eu tiver muita informação, vai ser difícil manter aquilo atualizado, mas eu também não posso ter pouca, porque eu tenho que atender um monte de sistema. Então, o tempo inteiro a gente tem que ficar ali discutindo como funcionam as regras de negócio do Estado para você ter um conjunto de informações útil o suficiente para você conseguir atender 500 sistemas. Perfeitamente. Uma outra coisa que eu queria para fechar esse ponto do acesso cidadão é saber como é que vocês lidam com aquela questão de conta bronze, prata e ouro do governo federal. Como é que vocês usam isso, diferenciam internamente, se algum sistema nosso faz uso efetivo disso? Eu lembro que a Docs usa uma questão dessa para poder fazer avaliação se o cara pode assinar o documento ou não. Isso é transparente? Como é que isso vem sendo feito ao longo do tempo? Então, para o eDocs, né, o eDocs ele é uma solução de documento eletrônico com assinatura eletrônica. Certo. Então, seguindo a legislação, né, na verdade, a gente até começou usando um modelo europeu. Na época, a gente fez a solução de assinatura eletrônica, não tinha legislação específica para isso, detalhada para isso no país. Então, a gente usava pontos da medida provisória de 2000, se não me engano, 2002, sobre assinatura eletrônica. Na verdade, era sobre certificado digital e tinha um parágrafo sobre assinatura eletrônica. Então, a gente usava esse artifício, mas buscou inspiração no modelo europeu. E depois, por coincidências aí de uma boa decisão que a gente tomou na época, o modelo que foi adotado no Brasil segue basicamente o modelo europeu. Então, e qual que é a base para isso? A gente precisa da pessoa ter uma conta no Acesso Cidadão, ela precisa se identificar. Então, a gente cria formas de verificar a identidade daquela pessoa. Antigamente, no Acesso Cidadão, a pessoa mandava uma foto do documento, uma foto dela segurando o documento, como muitos bancos digitais usam até hoje. E uma vantagem que a gente teve com o GovBR foi que ele já faz isso de uma maneira mais acelerada. Ele consegue usar biometria ali integrado com as bases nacionais, provavelmente do TRE, imagino eu, e consegue identificar que aquela pessoa que está acessando aquela conta do GovBR é ela mesma. Então, a gente consegue hoje importar isso para o Acesso Cidadão. E com isso, a solução de assinatura eletrônica do eDocs acaba ganhando esse reforço, porque só pode usar o eDocs quem tem uma conta verificada, ou padrão prata ou ouro do GovBR. A gente ainda tem uma base de usuários, tanto servidores quanto cidadãos, que usaram o modo antigo, mas a gente pretende também reforçar daqui a um tempo para que todo mundo passe a usar o prata e o ouro. Certo. E baseado em todas as regras de segurança que tem lá no Acesso Cidadão, mais os logs de segurança que temos no eDocs, isso tudo compõe uma solução de assinatura eletrônica com validade jurídica para a maioria das ações. Então, exceto algumas coisas muito pontuais de atos de dirigentes, governador, transferência de imóvel, mais alguma coisa pontual, para quase tudo a assinatura do eDocs ela é aceita, ela é válida, porque está respaldada na legislação. Entendi. Tudo isso por conta da conta ouro, prata e bronze que o Acesso Cidadão gerencia e pega do GovBR. Isso, e todas as medidas de segurança que o Acesso Cidadão permite também. Não adianta você só ter o selo ouro, mas ter uma ferramenta com falha de segurança, que seja fácil trocar a senha de alguém.
a ter acesso à sua conta, eu estaria tirando a confiança que existe hoje na assinatura do eDocs, se eu não tivesse esse controle. Então, a gente tem várias ferramentas de auditoria ali, de quem acessou, de onde foi esse acesso, que aquela pessoa que acessou é ela mesma, usando o padrão prata ou ouro do GovBR. Então, é isso que torna a assinatura mais robusta e mais confiável. Ah, massa. E do mesmo jeito que eu falei que o login veio tendo uma evolução, essa verificação de conta também veio tendo uma evolução. Desde aquela primeira versão que a gente fez lá em 2014, a gente já tinha essa verificação das informações do cidadão. Certo. Na época, a gente tinha o que seria equivalente hoje a uma conta bronze. Uhum. Então, a pessoa tinha que validar nome da mãe, data de nascimento. Depois a gente veio para essa parte de documento, que o Roberto falou, de você ter que enviar foto de documento, que é o que bancos digitais hoje usam. Sim. A gente passou por uma época por puxar informações do cadastro de carteira de motorista, antes que ela virasse um cadastro nacional, teve uma época que era estadual. Então, tipo assim, isso foi tendo uma evolução. Chegamos no ponto que o Login Gov fornece os selos, que é a mesma funcionalidade, Mesma ideia, né? a ideia é a Uhum. mesma, só que de uma maneira muito mais organizada. Então, durante muito tempo, a gente tinha essa validação a nível estadual, e hoje em dia a gente consegue ter a validação a nível federal, o que traz mais... É o que eu falei, do mesmo jeito que no Estado a gente uniu os sistemas no acesso cidadão para não ter que ficar refazendo a mesma coisa, o governo federal fez isso a nível federal. E aí o que a gente consegue aproveitar de maneira... Não faz sentido a gente reinventar a roda aqui a nível estadual. Então, a gente tem tudo que a gente consegue de maneira satisfatória e com bons resultados, a gente aproveita. É muito legal, às vezes, porque a gente é dessa área de tecnologia da informação. Então, isso é uma discussão que a gente tem direto lá dentro. Se a gente vai fazer, se a gente vai aproveitar, se a gente vai usar um sistema, uma coisa que já tem, se precisa desenvolver uma coisa nova. É o que eu falei, a gente discute o tempo inteiro regras de negócio de sistemas e problemas que a gente quer resolver. Especificar e fazer é mais difícil que fazer, às vezes. Né? Chegar nesse consenso. A questão é que o tempo inteiro a gente está discutindo. E, cara, todo mundo da nossa área gosta de tecnologia. Se eu não gostasse, eu não estava aqui. Verdade. Então, tipo assim, quando tem uma solução legal que a gente pode usar, é divertido, porque você resolve o problema rápido e você pode partir para resolver outros problemas. Sim. Então, quando o GovBR veio com essa solução legal, legal não no sentido Jurídico, também, Bacana. mas é uma solução bacana que resolve o problema, pô, maravilhoso. Aproveitamos o que tem lá, usamos, tá funcionando, beleza, vamos partir para resolver outros problemas. Que outros problemas podemos resolver? Então, é muito bacana quando a gente tem esse tipo de solução para usar. Sim. Marconi, voltando a comentar do eDocs, porque a gente estava falando dos 3 sistemas que o Tadeu elencou de cruciais e ficou claro que o acesso cidadão é útil para vários sistemas, mas especialmente para o eDocs por causa dos documentos de assinatura. O que mais sistemas você acha que são pilares? Assim, acho que o organograma e provavelmente lotação também deve ser algo que é impossível de se imaginar o eDocs sem hoje em dia. Sim, assim, o eDocs usa quase todos os sistemas estruturantes ali. Então, você falou o login para a gente identificar o usuário, o lotação, porque o eDocs ele é baseado em funções. Então, se você é um analista do Prodeste, a gente identifica que você é um analista, e por ser analista do Prodeste, do setor tal, você tem funcionalidades que você pode usar no eDocs automaticamente só por ser daquele setor. Tem a parte de permissão também, que quando a funcionalidade não é automática para um servidor, eu preciso dar uma permissão para ele. Então, a gente faz isso lá no Acesso Cidadão. Futuramente vai virar um outro subsistema ali. A parte do organograma, para trazer a estrutura hierárquica do Estado, a gente também tem ali. Foi, inclusive, isso que permitiu a gente acelerar o projeto eDocs dos municípios. Hoje a gente está com 21 municípios implantados, usando essa integração com lotação, com organograma e o Acesso Cidadão em si. Tem a parte de notificações também, que é um projeto um pouco mais antigo. A gente vai precisar de uma melhoria para os próximos anos aí. Provavelmente ano que vem a gente deve priorizar isso. E é utilizado no eDocs desde o início. Então, desde 2018, as notificações do eDocs são utilizadas por meio de um sistema estruturante. Não lembro se eu esqueci mais algum aqui, mas sim. Então, tudo isso são coisas que a gente aproveita já pronta,
claro, a gente pede algumas melhorias ali para a área estruturante, para melhorar o funcionamento do eDocs, mas se eu não tivesse isso pronto, o sistema eDocs seria muito mais difícil de fazer e eu precisaria de uma equipe muito maior, porque além da complexidade de uma solução de assinatura eletrônica, de armazenar 150 milhões de documentos, fazer a tramitação dos processos, dos encaminhamentos ali, eu ainda precisaria me preocupar com login, com recuperação de conta, com organograma, com notificação. Então, é algo que, por a gente já ter pronto, a gente faz ali na caixinha do estruturantes, reutiliza isso, mas não só o eDocs. Outros sistemas podem lançar mão das mesmas funcionalidades e ao invés de terem que fazer novamente a implementação disso. Então, assim, boa parte do sucesso do eDocs se deve a esses sistemas estruturantes ali que já estão prontos, foram que viabilizaram o eDocs, né, do jeito que ele é hoje. Perfeito. Tem um sistema estruturante que você esqueceu, que é o que eu quero falar agora, que é o eFlow, que é uma solução muito bacana, muito diferenciada. Queria que vocês contassem um pouco para a gente como é que surgiu essa ideia, como que chegamos aonde está, e depois queria comentar essa integração recente que teve eDocs e eFlow, que está dentro do eDocs agora. Bacana, bem lembrado. A gente acaba esquecendo, né? O eFlow acaba sendo um produto aí, ele é meio que dividido, né, entre minha equipe e do Tadeu. O eFlow, assim, ele tem uma história já longa, né? Não é de agora, não é um sucesso recente, não é, por mais que está começando a engrenar agora, mas é algo que já começou a construir há muito tempo. E, se eu não me engano, ele começou em 2019, quando tinha uma parte da equipe do eDocs, né, que trabalhava comigo lá. A gente tinha a necessidade de usar o eDocs para disponibilizar serviços para a população. Basicamente, o motivador era esse. Certo. Então, a gente criou um produto, na época a gente chamava de eDocs Forms, que era focado em ter um formulário para que o cidadão, na hora de executar um serviço digital, ele preenchesse as informações e isso gerasse uma captura de documentos, um encaminhamento dentro do eDocs para chegar até o setor que resolveria aquilo. Só que na primeira versão a gente errou. É normal na área de TI a gente partir de uma ideia, a gente nem sempre acertar e precisar ajustar aquele caminho ali. E aí juntou naquela época também, né, assim, infelizmente, vários colegas saíram ao mesmo tempo ali, eram quem tocava aquele projeto, então a gente teve que dar alguns passos atrás ali, repensar o funcionamento do eDocs Forms, ele ficou atendendo 2 ou 3 funcionalidades do Estado, de serviço do Estado. Acho que na época era envio de documentos de fornecedores para cadastro na CGE, né? Você faz o cadastro de fornecedores ali. E então a gente repensou, foi na época, acho que 2020, na época da pandemia, eu e Tadeu estávamos trabalhando presencial. Então a gente passou muitas semanas discutindo assim, o que erramos e como vamos fazer um novo sistema para não errar de novo. E o foco do eFlow é assim, ele não é um sistema, a gente sempre buscou como base, ele não é um sistema de BPMS. A gente não tem condições de montar uma equipe e concorrer com um sistema de BPMS cheio de detalhes, de padrões de mercado. Você falar que faz fluxo de negócio, né? Isso. Um sistema de fluxo. Ele é um sistema de fluxo, mas ele é focado no que o eDocs tem de pronto e focado em atender principalmente a primeira parte do atendimento ao cidadão e também agora a gente está caminhando para a parte de servidor. Então, por exemplo, um case de sucesso no eFlow é o pagamento de advogados dativos. O advogado ele é chamado aí pelo Estado para representar uma parte que não tinha advogado naquele processo e quem paga isso é o Estado. Para solicitar isso, antigamente, tinha que enviar uma documentação em papel lá para a PGE, né, Procuradoria-Geral do Estado. Depois a gente conseguiu trazer isso para o eDocs, mas era um processo muito burocrático, porque o advogado entrava no site da PGE, via lá o procedimento, ele tinha que mandar um monte de documento, preencher um monte de informação, não sabia para onde mandar, ele tinha alguma dificuldade ali, e a gente entendeu que esse processo ele poderia ser ter um ganho muito grande se ele usasse o eFlow. Então, como o eFlow é uma solução focada em disponibilizar esse serviço para o cidadão utilizando o eDocs, ele é uma camada por cima do eDocs, o primeiro projeto de sucesso ali foi com advogados dativos, e para minha surpresa depois, né, eu mesmo atendia muitas ligações de advogados, nem sempre muito felizes comigo. Assim, estou tentando mandar aqui para receber e escutava algumas coisas não tão legais, mas eu entendi ali a dor do cidadão, né? Vamos pensar esse advogado como cidadão, tentando receber ali um serviço que ele prestou e não era algo tão trivial, assim.
para quem está dentro do Estado, recebe um treinamento, uma orientação de um colega, utilizar o eDocs é tranquilo, você aprende ali rapidinho, você usa várias vezes, você aprende. Para um advogado que só queria fazer uma solicitação, receber um pagamento, era algo sofrível. O eDocs tem vários conceitos ali de arquivologia que são necessários para uma instituição, para um órgão público, mas que para o advogado ele só queria mandar o documento, preencher as informações e receber o pagamento. Sim. Então, com o eFlow, a gente conseguiu criar esse serviço mais fácil, que ele guia o advogado, ele sabe ali o que ele tem que preencher, quais documentos ele tem que anexar, isso já chega direto no setor que vai processar esse pagamento, que vai processar esse pedido. Então, foi um sucesso muito grande, né? O pessoal da PGF teve uma parceria muito boa com a gente nesse projeto, nessa ação, e hoje a gente tem, acho que são 100 solicitações de advogados ativos por dia. Então, é um volume muito grande ali, mais de 30 mil ao longo do ano. Assim, hoje acho que é um dos principais serviços que a gente tem no eFlow para prestação de serviço. Mas depois surgiram vários outros, tanto internos, serviços que servidores solicitam dentro do próprio órgão, quanto serviços para o cidadão também. Legal. Eu achei muito bacana você falando que teve uma primeira versão, teve um aprendizado, um erro. Isso é muito legal, porque inovação e agilidade só vem com experimentação, só vem botando para fazer, quebrando a cara e aprendendo. Então, esse processo teve é até massa. um comentário que ele falou que eu dei uma risada aqui, quem olhar o vídeo vai ver. Ele falou assim, a gente quase, nem sempre a gente acerta. Uhum. Cara, é muito difícil você acertar um sistema de primeira. De primeira. E como eu falei, como a minha área principalmente, a gente fica o tempo inteiro discutindo negócio, problemas, soluções para problemas do Estado, e eu estou, querendo ou não, tem esses 500 sistemas integrados com sistemas estruturantes, eu estou conversando com 500 problemas diferentes sendo solucionados. A gente vê isso o tempo inteiro. Que o problema, você acertar, você ter ideia de que você pode discutir o suficiente para resolver o problema de primeira, não é nenhuma questão de tecnologia, não. É uma questão de você entender que tem até uma evolução do problema. Sistema hoje em dia, principalmente a gente que trabalha muito com sistema web, é muito difícil você falar que um sistema está pronto. É uma discussão que eu tenho. A gente acabou de ter colegas novos entrando na Prodeste há pouco tempo. É uma conversa que eu tenho o tempo inteiro com o pessoal novo que entrou na minha equipe. Um sistema, falando assim com o meu time, a gente nunca fala que o sistema está pronto. Porque você está o tempo inteiro tendo que evoluir. Você está criando um sistema para resolver um problema. Sim. Beleza, resolvi aquele problema. Primeiro, você pode melhorar isso com o tempo. Segundo, pode ser que um problema que você acabou de resolver agora, esse problema ele vai evoluindo. Uhum. Então, pode ser que um sistema que está pronto hoje, daqui a 6 meses, ele não está bom mais. Não é porque 6 meses atrás você errou. É porque você resolveu um problema de 6 meses atrás. O problema ele vem evoluindo. Então, tipo assim, você tem que ter essa noção de que um problema, um sistema, ele tem que estar sempre em evolução. Eu posso... Às vezes você faz um programinha lá, a pessoa baixa o programinha no computador dela, beleza, tá ali, resolve o problema. Mas, cara, isso é muito raro. Na verdade, o raro não é você... O raro é você ter uma coisa que ela resolve um problema, pronto, acabou e não precisa de evolução. E quando você fala de sistema online, digital, cara, isso evolui o tempo inteiro. Seja questão de linguagem, a linguagem ela vai mudando com o tempo, seja questão de novas tecnologias que vão surgindo, e um problema que você resolvia, há 10 anos atrás eu resolvia determinada coisa, eu clicava num botão, dava 5 minutos, aquela coisa estava resolvida. Hoje em dia, se eu fizer um sistema que você clica num botão, tem que esperar 5 minutos, o pessoal me mata. Então, tipo assim, uma coisa que há 10 anos atrás resolvia um problema em 5 minutos, era uma maravilha, uma evolução. Hoje em dia, o pessoal te mata se você fizer um negócio que demora tanto. Então, tipo assim, você tem que estar o tempo inteiro preparado para essa evolução. Sim. Até uma coisa que a gente vê, que a gente discute muito, hoje em dia a gente faz sistemas, você está falando de desenvolvimento ágil. Desenvolvimento ágil não é sair correndo e tal. Você estar preparado, é um desenvolvimento que, tipo assim, você resolve um problema, mas você está preparado para evoluir. Você tem que estar preparado para mudar. Sim. Você tem que ser... É uma coisa que eu falei, a gente tem colegas que acabaram de chegar, que eu tenho que repetir às vezes muito para os meus colegas.
o pessoal, quando você resolve uma coisa, você faz o sistema, você se apega àquilo, né? Ah, o meu sistema resolveu o problema, fiz mó legal, bonito, não sei o que lá, tá rápido, tá seguro, tá resolvendo o problema. O pessoal se apega àquilo. E você não pode se apegar muito ao sistema que você fez. O que eu costumo falar com o pessoal é papo de internet, de coach e tudo mais. Você tem que gostar do problema que você está resolvendo. Sim. Porque você faz um sistema, agora resolve o problema, mas, cara, de repente você tem novas ideias, tem novas tecnologias, você pode resolver aquele problema melhor ainda. Uhum. Então você tem que estar preparado o tempo inteiro para largar o que você fez e começar de novo, ou dar uma evolução. Então, tipo assim, isso é um aprendizado que a gente tem que estar sempre de olho. E a necessidade das pessoas vai mudando ao longo do tempo também. Se você não buscar meios de se adaptar rápido, de entregar novas soluções ou adaptar as soluções de uma maneira rápida, você acaba tendo dificuldade. O próprio Edox mesmo, hoje em dia, assim, tipo, foi fazendo, atendendo as demandas, correndo ali com novas funcionalidades para atender um problema, mas depois de um tempo ele foi ficando muito grande, muito difícil de se dar manutenção. Então, uma coisa que a gente está fazendo agora com o aprendizado dos últimos anos aí, separando ele em blocos menores para que a manutenção fique mais fácil, porque hoje em dia ele é um grande sistema com muitas funcionalidades e qualquer manutenção errada pode gerar um problema para o Estado. Há 5 anos atrás, às vezes um probleminha, uma instabilidade na Docs, geraria algumas reclamações, mas nem tanto. Mas hoje o Estado para. Se eu tiver um problema na Docs, como a gente já teve no passado, aí alguns que ficou vários dias ou várias semanas com problemas, com mau funcionamento, eu gero problemas para pagamento de fornecedor, para contratação de serviços e para vários outros processos que são executados no Estado, que muitos demandam que o problema seja resolvido de uma maneira bem acelerada. Então, a gente tem que estar atento a isso, pensar em como resolver esses problemas e como tornar o sistema também, né, sem nenhum apego, como o Tadeu falou, como a gente pode mudar e evoluir aquele sistema ao longo do tempo e de uma maneira bem rápida para que os novos problemas sejam resolvidos também de maneira mais rápida. Legal. E a parte de público, eu acho que faz muita diferença. Como o Roberto falou, o Edox ele é muito focado no negócio do Estado. Uhum. Então, por um servidor público, que ele tem uma certa formalidade nas coisas que a gente faz e como a gente se comunica dentro do governo, ele faz todo sentido. Você tem processos, você tem documentos, você tem treinamento, tem todos os termos jurídicos, técnicos que vêm da lei, tá? Às vezes um servidor fica pau da vida, por que eles usam esse termo aqui? Às vezes é um termo... Avocamento, né? É um termo que está vindo da legislação, gente. A gente tem que seguir a lei. E é um sistema ele focado para esse negócio do Estado. Quando um cidadão... E o que acontece? A comunicação com a população também tem que ser nessa linguagem. Só que o cidadão ele não conhece essa linguagem. Eu estava falando de advogado. O advogado talvez seja a parte da população fora do governo que mais entenderia disso. Porque eles lidam com legislação, lei o tempo inteiro. Mas eles estão preocupados com a parte da legislação e tal que vai para a área jurídica. Quando você vai falar com o executivo, você tem que adaptar um pouco. E aí foi com essa ideia que a gente fez o eFlow. Legal. Essa interação por cima do Edox. Como que eu dou funcionalidades para um usuário externo, sendo que eu também estou usando... Lembra que a minha área ela trabalha muito com integração, né? Sim. Como que eu integro essa parte de fora com o Edox? Na verdade, a ideia do eFlow era isso. Fazer automações em cima do Edox. Sim. Como fazer fluxos, processos mesmo eu quero mandar documento tal para o governo. O cidadão de fora ele só quer fazer isso, ele quer mandar a informação tal para o governo. Sim. Mas ali por baixo dos panos, o que você está fazendo? Isso está entrando num protocolo do Estado, um determinado funcionário recebe aquilo e fala se está ok, se não está. Aí ele manda para o colega do lado, que é o responsável por dizer sim ou não, e aí depois isso aí vai ser enviado para outro setor do governo que vai pagar ou não e vai dizer quando que ele vai pagar. Sim. Então, tudo isso é tratado Legal. quando você usa o eFlow e fica transparente para quem está de fora. E é um retorno grande para o Estado aí, porque a gente começa a padronizar algumas etapas que são feitas manualmente, e aí às vezes levaria um tempo ali para o servidor pegar, parar, analisar aquele processo, a gente já meio que guia aquele funcionamento. Então, como eu falei,
O Airflow ele não se pretende um sistema de BPMS, um sistema completo de fluxo, mas a gente consegue automatizar algumas etapas, seja uma aprovação, um envio para um outro setor ali, de uma maneira mais tranquila e que, além de padronizar o serviço, ele garante mais celeridade, né? Eu consigo executar algumas funções de maneira muito rápida, utilizando o próprio Airflow ali, ao invés de exigir que o usuário faça todos os passos do próprio Docs. Legal, parece que o Airflow, então, o grande mérito dele é permitir uma prestação de serviços para a população com o eDocs de uma forma que o cidadão não se perca lá dentro, né? Exatamente. Um potencializador de prestação de serviço. Para o cidadão e para o próprio servidor E para o público. próprio servidor. Um exemplo, hoje em dia, como eu falei, dentro do Estado a gente funciona muito na linguagem do eDocs, que são processos e tudo mais. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um pedido, isso para quem é servidor público, né? Você vai fazer um pedido de folga, você vai mandar um atestado médico, tudo isso é um formalismo. Sim. Então, quando eu vou entregar um atestado no RH, eu não vou lá no RH e entrego um papel. Eu preciso formalizar um envio para o RH, o RH precisa colocar isso num processo, eles têm uma ficha cadastral lá do meu histórico de RH, eles têm que anexar isso no processo, burocracia. Antigamente, o pessoal tinha que fazer isso tudo manualmente, ou em pastas, né? Antes do eDocs, eu entregava, a pessoa tirava uma xerox, botava isso num processo de papel, abria aqueles armários enormes. Cadê a pasta do processo do Tadeu? Vou pegar, vou colocar lá dentro. Depois foi pro eDocs. Aí a pessoa tinha que receber esse encaminhamento, anexar no processo. Hoje em dia, a gente com o Airflow, o que eu faço? Eu entro lá no Airflow, vou lá, envio de documento para o RH. Clico lá, anexo o documento, falo o que é. Beleza, alguém lá do RH já vai receber e vai falar, isso aqui é um processo de atestado. Ela clica num botão, já vai para dentro da pasta, tudo automaticamente. Então, é o que a gente fala, o Marconi repetiu muito, a gente não é o BPMS, não, a gente é uma ferramenta de automação. Tudo que pode ser automatizado, a gente vai colocando no Airflow. Então, enquanto o BPMS está preocupado em modelar o processo como um todo, de negócio, né? A gente está preocupado em automatizar. Tudo que pode ser automatizado, a gente vai colocando no Airflow. A gente vem por caminhos. Imaginamos que algum dia a gente vai chegar no mesmo lugar, né? Mas aí a gente vem, cada um está indo por um lado, né? A gente vem pelo que a gente pode automatizar primeiro. Então, tudo que pode ser automatizado, a gente coloca no Airflow. E aí você vai cada vez tendo processos mais complexos. Nossa, muito bom, gente. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a visão de futuro. O que vocês pretendem para 2026 nesses sistemas estruturantes? Qual seria o roadmap, melhorias que vocês já preveem, assim, ao curto prazo e médio prazo? Cara, tem um monte. Deixa eu ver, tem alguma aqui que eu não posso esquecer de falar. Ok, então. Eu já falei uma aqui, enquanto ele vai lembrando ali. Notificações é uma melhoria que a gente precisa fazer. A gente já tem 7 anos no sistema. Hoje a gente tem formas mais otimizadas de notificar. A gente quer dar mais funcionalidades para os usuários, ele controlar as notificações que ele recebe. Infelizmente, isso é parte de um sistema que foi feito por uma equipe que já saiu e a gente não conseguiu dar continuidade ali. Teve outras prioridades e é um sistema que a gente tem que atualizar. Provavelmente, ano que vem, a gente vai priorizar esse sistema. Né? E tem outras prioridades aí também para o ano que vem. Tamo. A gente... Até o final do ano, né? Até o final de dezembro e começo do ano que vem, a gente já está com uma fila bem grande de sistemas e funcionalidades que a gente está planejando. Como eu falei, a gente está numa revisão grande da interface do acesso cidadão. Então, a parte de controle de conta, a gente está nos últimos ajustes ali para simplificar e melhorar essa parte. A gente está com a consultoria grande de LGPD na Prodeste, então essa parte... Quem usa o acesso cidadão ali no dia a dia já deve ter visto aquele avisozinho do aceita os cookies e tudo mais. Então, a gente está aí numa padronização legal dessa parte até o final do ano. Como eu falei, a gente tem o sistema de lotação que controla aonde cada pessoa está dentro do estado. Isso está disponível no portal da transparência. Então, se você entrar lá no portal da transparência, se alguém pesquisar o nome do Luciano lá, ela consegue ver onde é que o Luciano está lotado e tudo mais. Legal. Só que é uma visão preocupada com as regras de transparência. Ela não é uma visão preocupada com regras de negócio. Então, a gente está finalizando também, até o final do ano, um sistema para visualização desse sistema de lotação.
Isso já está disponível no eDocs, os sistemas já usam essa visão, Sim. só que ela não é uma visão que você consegue consultar ali Ah, ativamente. tá. Quantas pessoas estão em tal secretaria, quantas pessoas estão em tal setor, qual o cargo dessa pessoa em tal setor, Quem é o chefe? que é um chefe, Uhum. que é um chefe. Isso é uma informação extremamente útil quando você está desenvolvendo um sistema. Quem é o chefe de determinado setor e quem é o chefe do Luciano. Uhum. Como eu falei, a gente tem muito fluxo de RH. Então, quando você pede uma folga, quem tem que aprovar isso não é o presidente da Prodeste, é o seu superior imediato. Então, superior imediato é um conceito que a gente tem muito, a gente usa em muitos sistemas, é um conceito importante. Isso está tudo controlado no sistema de lotação. Uhum. Então, a gente vai disponibilizar uma consulta pública, inicialmente, provavelmente, só para servidor público, mas a tendência é a gente querer deixar isso disponível, porque não tem nenhuma informação sigilosa. Isso é verdade. É simplesmente uma visão diferente do que já está disponível no portal da transparência. Perfeito. Então, esse sistema aí é a intenção nossa até o final do ano, disponibilizar isso. Nós temos, hoje em dia, a gente faz o controle, eu falei que a gente tem 500 sistemas integrados ao acesso cidadão. A gente tem o controle disso numa ferramenta interna nossa, então o foco nosso também é disponibilizar isso de forma mais transparente e pública. Uhum. Quais são os sistemas que estão integrados ao acesso cidadão? Massa. O que esses sistemas fazem? Quem é o responsável por esse sistema? Então, hoje em dia, eu acho que a gente já tem uma estrutura legal, muito grande assim, de serviços que a gente fornece para outros serviços e secretarias do Estado, de prefeituras agora, com a ida do eDocs e de uma suíte de serviços que a gente está fornecendo para as prefeituras. É legal a gente disponibilizar esse serviço para as prefeituras também. Legal. Então, a gente está muito focado em deixar isso mais transparente, mais organizado, a pessoa poder pedir acesso às APIs, a esses serviços, de maneira mais facilitada. O Zoneflow, provavelmente, vai ter um fluxo lá de pedido de acesso à API, que aí o chefe, o gestor imediato, vai poder aprovar aquele pedido, e aí criar os cadastros e tudo mais. Então, a gente está muito nessa etapa de automação, integração e transparência do que a gente está fazendo. Maravilha. Muito bem, gente. Ponto final nesse podcast. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, Tadeu, Marconi, muito obrigado. Esse papo foi muito importante, muito esclarecedor. Vou abrir aqui para as suas considerações finais, para a gente poder encerrar. Muito feliz por ter participado aqui, esclarecer mais os pontos do trabalho que a gente vem fazendo. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui. Então, estamos à disposição. Mais algum assunto aí? Maravilha. Obrigado pelo convite. Acho que a gente não falou metade do que a gente tinha planejado. Eu estava olhando aqui o que eu tinha que falar. Acho que a gente não falou metade. Mas é legal. Acho que foi esclarecedor. Obrigado pelo convite. Acho que deu para falar um pouquinho do que a gente faz. Uhum. E quando quiser chamar de novo, estamos aí disponíveis. Fazer uma segunda rodada, né? Legal. O dia que a gente soltar um sistema legal desse que a gente está planejando, a gente de repente vem aqui conversar um pouco e fazer propaganda do novo sistema. Top. Acho que vai ser legal. Legal. Faço um agradecimento especial também à Aderes, que nos cedeu esse espaço muito legal para fazer o nosso podcast. E um agradecimento a você que já há mais de uma hora está aqui acompanhando nossa conversa. Muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu!